Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta a ela, você está feliz, você está empolgado, você está animado, você está sorridente? Você está preparado para os 10 anos? Eu estou muito empolgada. Sabe que nós estamos todos num preparativo, apesar de estarmos fazendo algo fisicamente, pode ter certeza que está acontecendo algo espiritualmente e internamente. Tudo aquilo que se manifesta fora já está acontecendo por dentro. Já parou para observar as suas transformações? Qualquer transformação que você coloca para fora é porque já começou a se mover por dentro. Então eu estou com muita expectativa e nada melhor do que a gente fazer um pré, né? Porque quinta-feira que vem é a preparação de sexta-feira. Então eu gostaria de te convidar, não venha somente você, traga alguém, porque nós vamos fazer um tempo de oração, nós vamos ter um tempo de consagração, de entrega. Deixa eu falar algo para você, 10 anos significa plenitude. Sabe que o 11 significa um renovo, só que os 10 anos é a plenitude de tudo para depois vivermos um renovo, um inédito. Então preste atenção, todas as áreas, se você participa dessa casa, eu quero já começar profetizando na sua vida que todas as áreas da sua vida haverá transformação, haverá milagres, haverá plenitude, não vai existir nenhuma área da sua vida que ficará de fora diante daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. É por isso que se vamos falar de 10 anos, daqui a alguns dias em comemoração, seria impossível não falar sobre um dos nossos maiores inimigos hoje. Como não... Aliás, antes de eu começar, eu gostaria de parabenizar toda a equipe que se reuniu e fez a série de Salmos. Quem aqui foi abençoado com a série de Salmos? Uau, foi uma bênção. E nós vamos iniciar agora um novo tempo. Daqui a pouco haverão mais séries. Mas hoje eu quero começar a compartilhar com você que um dos nossos maiores inimigos é justamente o tempo. Já parou para analisar como temos problemas com o tempo? E a gente não sabe expressar muito bem isso. A gente não sabe expressar se o nosso problema está no tempo Kairos, se o nosso problema está no tempo Cronos, se o nosso problema está no tempo Aion. A gente não sabe. A gente só sabe que temos um problema com o tempo. Existe um filme de uma menina que se relacionava com o espelho. Em um dos filmes que ela fez, ela foi representando a grande batalha dela voltar no tempo para consertar alguns problemas da vida dela. Você já assistiu esse filme? Sabe qual é não, irmão? Tentei falar em código, né? É Alice através do espelho. Você já viu esse filme? Alice no País das Maravilhas? É só eu que sou infantil, né? Já assistiu? Os meus filhos falam que eu só vejo filme infantil e filme repetido. Porque eu gosto de rir, eu gosto de brincar. Só que quando você observa esse filme, você percebe que ela procura consertar o tempo porque alguma coisa deu errado. Só que ninguém aqui vive com um portal aberto e vai lá e volta no passado. Alguém aqui consegue fazer isso? Irmão, se você consegue fazer isso, por favor, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Ninguém consegue olhar um espelho e falar, vou entrar nele, vou voltar no meu passado. Você consegue ter lembrança do seu passado, mas você não acessa nunca mais. Deixa eu te dar uma notícia. São 9 horas agora. Quando for 9h05, você não volta mais ao horário das 9. Você vai viver o horário das 9 de amanhã. Só que você também não tem certeza do seu amanhã. Para analisar, e muitas pessoas estão enlouquecendo com isso, porque elas querem ter a confiança delas em algo. Só que observa que Deus, Ele fala através da sua palavra. Nós precisamos depositar a nossa confiança nele, porque nós não temos segurança de nada. Basta cada dia o seu próprio mal. Mas existe algo que foi liberado para cada um de forma particular. E o que foi liberado para cada um de forma particular, que o outro não manda nele, se manda porque você está deixando. É o tempo. Cada um precisa saber o que está fazendo com o seu tempo. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala para ela o que você tem feito com o seu tempo.
O que você tem feito com as suas 24 horas? Pergunta, gente, para a pessoa que está do seu lado. O que você tem feito com a sua semana? Eu não sei se só eu, mas eu me questiono quando eu não frutifico. Eu me questiono quando eu não produzo algo. Eu me questiono quando eu perco tempo com algo que não deveria. Alguém aqui já fez isso? Então eu quero falar sobre o futuro. O tema da nossa mensagem hoje é Reinvente o Futuro. Pastora, que coisa engraçada, o futuro a Deus pertence. É lógico, nós não temos o poder de ter o futuro nas nossas mãos, mas também não podemos colocar na cota de Deus as nossas escolhas erradas e querermos colher algo que nós plantamos e sememos. Você sabe que a palavra o tempo inteiro diz, eu é que sei que pensamentos têm ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós sempre estamos cooperando com o futuro glorioso que Deus tem para a nossa vida. Mas o que eu preciso fazer hoje com o meu futuro? Qual é a escolha que eu tenho tomado? Como eu tenho vivido os meus dias? Abra comigo a sua Bíblia. Em Efésios 5, nós vamos ler o 15 e o 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos ler de novo? Eu quero que você leia acompanhando comigo. Efésios 5, 15 e 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como insensatos, como tolos, mas como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós vamos nos agarrar a essa palavra hoje, nessa noite. Nós vamos nos agarrar à palavra remindo o tempo. Remindo o tempo. E eu quero profetizar. Não existe ninguém tolo nessa noite. Não existe ninguém que vai ouvir a palavra e descartar. Eu quero profetizar que você será sábio. Você vai remir o seu tempo, você vai remir os seus dias, porque o Senhor tem um grande futuro para você. Heráclito de Éfeso diz uma frase: um homem não pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez já não será mais o mesmo homem e nem o mesmo rio. O que isso significa? Essa expressão remir o tempo, ela pode ser encontrada em algumas traduções da Bíblia. E quando a gente fala no significado dessa palavra, está dizendo que você pode ter o poder sobre o seu tempo. Então, olha que engraçado. Os tolos não conseguem fazer isso. Mas os sábios conseguem administrar, remir o seu tempo. Algo que o Senhor liberou para a sua vida, que é muito importante para a sua vivência na terra. Então preste atenção comigo. Não é somente ter o poder sobre o tempo. Não é simplesmente o poder que você tem de acordar e trabalhar e voltar. É sobre você resgatá-lo. É sobre você usá-lo com sabedoria. Para o que, pastora? Para as coisas que realmente são importantes. Então, muitas pessoas conseguem dizer que não consegue ter tempo para nada. Isso significa que ela é uma pessoa tola. Isso significa que ela não está aproveitando o presente que Deus deu a ela. Cada um tem o seu tempo, irmão, e eu não vou entrar dentro dessa seara. Porque falar de perder tempo hoje em dia, numa modernidade, numa sociedade tão líquida, uma coisa tão rede, que facilmente quando você não está numa rede social, você está em outra. Facilmente quando você não está no Instagram, você está no Facebook. Quando você não está no Facebook, agora o Facebook está mais antigo, né? Qual é o que está no top hoje? Instagram? Twitter?
TikTok, uau! Eu não tenho todos esses, eu tenho alguns, mas você observa como nós conseguimos perder bastante tempo do nosso dia em coisas que não geram nenhum benefício para a nossa vida. Pastor, eu achei que iria ser um culto profético. Irmão, isso é profético. Porque muitas das vezes, quando você não sente a presença de Deus, é porque você já está completamente passivo. Você já está completamente vivendo na contramão de Romanos 12:2. A palavra diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que o mundo quer fazer comigo e com você? Parar a sua. O inimigo, ele não é bobo, o mundo não é bobo, sabe que você é filho do Criador. Você é filha do Criador. Imagina o que um filho e uma filha do Criador é capaz de fazer. Ele é lotado de criatividade. Você já parou para olhar uma criança? Como uma criança tem criatividade, um dia ela consegue fazer tantas artes, que você pensa, como que conseguiu fazer tudo isso? Por que quando mais velhos ficamos parados? Porque a gente entra debaixo de uma passividade. A gente não consegue mais administrar o nosso tempo. A gente hoje fica só olhando o que as pessoas estão postando e não consegue nem criar um conteúdo. Pastor, o que tem de Bíblia nisso? Se o mundo está mudando, por que a igreja não está se renovando? Se a forma de comunicação do mundo está sendo uma, por que a igreja está ficando para trás em avançar com o reino? Por que estamos nos tornando apáticos quando falamos disso? Qual é a forma que estamos hoje crescendo, sendo transformados? O nosso maior problema, irmão, é com o tempo. Deixa eu te explicar rapidamente. Quais são os tempos? O tempo o Cronos, ele retrata o passado, o presente e o futuro. É o tempo mensurável, é o tempo que você vê no relógio aí agora. É quando você vê as horas, vira para a pessoa que está do seu lado, vê se ela está com o relógio, com certeza ela está com o Cronos. Isso significa que ela está com um cronômetro. Ela está com uma cronologia com ela ali. Você sabe que antigamente, para você saber qual horário era meio-dia, foi estudado. Eles esperavam o sol, eles esperavam toda uma estrutura para que aquilo ali pudesse se confirmar, mas não era nada confirmado. Hoje nós temos algo na mão que nos diz o horário, e cada país tem um horário. Olha que interessante isso. Cada um tem um Cronos. Enquanto você está acordado, aqui tem pessoas do outro lado do mundo dormindo. Enquanto você está dormindo, tem outra parte do mundo que está acordado. Cada um está tendo um tempo. E depois vem o Kairos. Qual é o Kairos? Eu acredito que é um dos tempos mais importantes da nossa vida. É o tempo de oportunidade. É o tempo decisivo. É o tempo do propósito. Olha a nossa grande batalha. Nós precisamos pegar o nosso tempo Cronos e colocar dentro do tempo Kairos de Deus. Você sabe que quando nós conversamos com jovens, um exemplo, nós falamos, se relacione com propósito. Não faça nada sem a permissão de Deus. Por quê? Nós não estamos querendo mandar a vida desses jovens, mas nós estamos falando para eles que a sua decisão pode interferir no tempo Kairos de Deus. Existem pessoas que ainda não viveram o seu chamado porque o tempo Kairos passou e ela não conseguiu alcançar. Sabe quantas pessoas, isso é muito sério, quantas pessoas sentem que a vida está seca, está sem propósito, não tem se encaixado, porque na verdade o tempo que era para ter sido feito, decidiu não fazer. Olha que sensacional, porque a vida é feita de decisões. Eu me recordo que a melhor escolha que eu fiz na minha vida
foi ter me casado novinha. E hoje, na minha vida, isso faz sentido. Deus sabe que no tempo kairós que eu estou vivendo hoje, eu não poderia, um exemplo, ter bebês pequenos. Você percebe comigo como o natural mexe com o sobrenatural? Isso significa que tem 2 tempos passando sobre nós e a gente não está conseguindo captar. A gente acha que pode viver de qualquer maneira, fazer o que quiser. E no fim, Deus está no controle do futuro, pastora. Frases que eu escuto perigosíssimas. Pastor, o que tiver que ser, vai ser. Nem sempre. Deus pode planejar um futuro para você e você seguir por um outro caminho por conta das suas escolhas. Muitas pessoas dizem, eu não sei porquê, pastora, que Deus está me fazendo tão infeliz no casamento. Porque a pessoa que você escolheu não tem a ver com Deus, tem a ver com as suas escolhas. A faculdade que você decidiu cursar, você disse no penúltimo período, agora acho que eu vou desistir porque não é isso que Deus tem para mim. Deus não interfere nas suas escolhas. Mas o que eu posso fazer para estar no centro da vontade de Deus, em relação ao kairós de Deus? Então observa, você pode chegar no céu amanhã. O Senhor estava esperando que você fosse médico para salvar várias vidas, várias crianças, e você ter sido engenheiro. Não é que nós conseguimos tirar a soberania de Deus, só que Deus não deixa ninguém fazer nada forçado. O mundo te força e você acha que é livre. É escravo. Só que Deus, Ele te dá liberdade para que você tenha um feeling de saber qual é a sintonia que Ele está. Eu vou contar um pouquinho só da minha experiência bem curta, irmão. Irmãos queridos, amados, aos meus 19 anos eu passei para o UERJ, letras. Já viu aquele momento da sua vida? Cadê os adolescentes? Que você faz teste vocacional, você diz, gente, eu não sei o que eu quero ser. Alguém que já passou por isso? Levanta a mão aí. Tem gente que está levantando até o pé. Eu me lembro que eu passei para letras e eu fiquei assim, o que eu estou fazendo aqui? Quem disse que um dia eu gostei disso aqui? E aí eu me recordo que depois disso eu parei, eu não perseverei com letras. Comecei, irmão, não vou nem falar. Fisioterapia. Eu saí de um campo para um outro, nada a ver. E aí eu me lembro que eu comecei a me coçar com um formol, administrando algumas peças. E aí naquele momento que eu me cocei, eu descobri que eu estava grávida da Ana Beatriz. Aí eu fiz, uau, eu vou parar a fisioterapia. E eu sinto dentro do meu espírito que agora tem que começar a pedagogia. Vira para o seu irmão e fala assim, você está rindo, mas você está se vendo nisso. Aí eu pensei, agora eu começo pedagogia, e eu tenho visto uma galera boa aqui na igreja fazendo pedagogia. Cadê os futuros pedagogos da Save? Levanta a mão aí. Que coisa linda, Jesus. Levanta com vontade, gente, só para a igreja aplaudir. Cadê os futuros pedagogos aí, que está escolhendo aí seus pedagogos? Deixa eu falar para você, vai ter a escola Save, em breve. Eles estão fazendo pelos olhos da fé, você entende isso? Quando abrir aí, vagas para pedagogo, nem precisa pedir, já tem. Olha como você tem como ver o tempo kairós de Deus aí. Vou falar de novo, calma aí. Olha como é que você consegue entrar dentro do tempo kairós de Deus aí. E aí eu me recordo que quando eu ia começar a pedagogia, eu pensei, será que é isso mesmo?
acho que não, fiquei grávida do João Vitor. Aí eu falei, eu acho que o que Deus tem para mim, o meu chamado é ser mãe. Sabe que ser mãe, todas nós temos isso dentro da gente. Mas às vezes a gente para dentro do tempo por isso. Porque as circunstâncias começam a passar. Nós achamos que perdemos a oportunidade. E depois começamos a achar que estamos velhos demais. Porque nós estamos vivendo só com os nossos olhos no Cronos. Nós começamos a olhar o nosso corpo, começamos a ver que não temos mais a mesma força de antes, não temos mais a mesma energia, mas deixa eu falar algo para você e eu quero profetizar. A mesma força que o Senhor dá para um de 10 anos, o Senhor está dando para um de 90, um de 100. Se você está dentro dessas idades, você vai ser renovado, revigorado. Existe um insight, existe coisas novas, o inédito está chegando na sua mente hoje. Porque nós não podemos ficar parados no Cronos. Observa o que Caleb fez. Caleb, no tempo de Josué, olha e diz assim, eu tenho a mesma força do tempo de Moisés. Josué, se você quiser me enviar, eu consigo fazer a mesma coisa do tempo que eu fazia lá. Sabe o que ele está dizendo? Eu posso talvez ter modificado no Cronos a minha estrutura física, mas isso quer dizer que, Josué, eu ainda estou dentro do tempo Kairos de Deus. Você não pode excluir quem está dentro do propósito. Você não pode tirar quem está no meio da promessa. Isso não significa que não vai ter resistências. Mas, irmão, isso é uma coisa que a gente não consegue explicar o tempo. Tem pessoas que estão vivendo aqui o tempo de forma aceleradíssima. Eu não sei se você teve a possibilidade de vir aqui ontem. Mas ontem, era como se um flash de 8 anos atrás, com a promessa de que Save Music iria existir, veio uma atmosfera tão sensacional de Deus, aonde parece que um portal do futuro se abriu. Que nós estávamos louvando, agradecendo por aquilo que Ele vai fazer. Irmão, presta atenção, nós precisamos ser resistentes. Nós precisamos ser perseverantes. O que o mundo está trazendo hoje é uma estrutura emocional fraca, aonde não conseguimos resistir a um comentário. Se não temos curtidas, entramos em crise. Aonde não queremos mais nos relacionar um com os outros, mensagem faz isso. A evolução é sensacional. Mas será que estamos amadurecendo com ela? Será que estamos nos reinventando? Será que como igreja estamos nos tornando cada vez mais fortes? Olha o que diz Agostinho em relação ao tempo. Se ninguém me pergunta, eu sei. Mas se me pergunta e quer explicar, não sei de mais nada. Eu só sei que nada sei. E só sei que eu estou fazendo porque eu sei por quê. Tu já se deparou com uma situação dessa na sua vida? Por que você está fazendo isso? Eu não sei. Mas se você não me perguntasse, eu saberia. Eu sei não te explicar. Só que você só sabe que existe um lugar que Deus preparou para você. Você sabe que existe uma promessa. Olha o que diz Adágio medieval. Ele disse isso em latim e foi traduzido. Os tempos mudam e nós mudamos com eles. Só que essa frase não está correta. Essa frase ela não está 100% correta. Isso significa que ele está dizendo que os tempos mudam e nós mudamos de acordo com o tempo. A palavra nos ensina que é nós que mudamos os tempos. Deixa eu ver se você está comigo. Os últimos dias estão aí. O fim dos tempos estão chegando. Eu posso interferir nesse fim. Eu posso interferir nesse tempo. Algo extraordinário pode acontecer. Não é o tempo que vai me fazer acordar. É eu que já estou acordado para viver aquele tempo. É por isso que a gente entra em crise com avivamento.
Porque a gente acha que avivamento vai vir da gente ser chacoalhado por alguém e falar, chegou! Não, irmão, o avivamento começa na sua casa, o avivamento começa na sua fileira, o avivamento começa no seu secreto. O avivamento, ele existe quando ele vai se alastrando. Ele não começa com um movimento inteiro, onde você é pego desprevenido. Gente, o avivamento chegou. Não! Eu não sei se você chegou a pegar aquele tempo onde vimos uma igreja nos Estados Unidos louvando há vários dias. Você percebe que não foi algo natural. Foi algo movido pelo Espírito do Senhor. Então, essa frase ela não está correta. Ela tem uma limitação. Deixa eu te falar algo. A premissa de deixarmos o tempo nos mudar, ao invés de nós o mudarmos. Essa frase está incorreta. Agora, eu quero te alertar a algo. Grava essa frase. Se não definirmos os tempos nos definirão. Agora eu vou terminar ela. Se você não define o tempo te define ou te deforma. Se você deixar algo muito lá no tempo, uma estátua, daqui a alguns anos, ela vai estar deformada. Porque se você não está dentro do tempo certo, você não consegue resistir. Então, deixa eu te falar algo, igreja. Como você está hoje? Será que você tem mudado? Aí vem a pergunta que dói. Você tem mudado para melhor ou para pior? Porque é uma análise, né? É algo que a gente precisa refletir. Será que eu estou mudando a realidade ao nosso redor, a realidade ao meu redor? Como é que está o lugar onde eu vivo? Aonde está? Como é que está a região que eu pertenço como igreja? Ou será que você está por aí se lamentando com as derrotas, reclamando que as oportunidades foram perdidas, o tempo se passou e aí você diz, poxa, teria feito tudo diferente, se eu pudesse voltar atrás. Vira para essa pessoa linda do seu lado e fala para ela, você tem mudado para melhor ou para pior? Não precisa ter medo não, essa pessoa do seu lado está mudando para melhor. Declara sobre ela, você melhorou, irmão. Vira para essa pessoa que está atrás de você e fala, você está cada vez mais novo, está cada vez mais bonito, bonita. Agora fala com vontade, fala em plena quinta-feira, olha como é que você está bem. É motivo de agradecer, glorificar. Chegou a hora de você parar de ficar se lamentando. Chacoalha a pessoa que está do seu lado e fala para ela, para de murmurar, para de reclamar. Começa a remir o seu tempo, começa a dominar o seu tempo, crie oportunidades. Então, nós vamos falar rapidamente, bem rapidamente mesmo, a hora já foi, alguns pontinhos que você precisa aprender sobre liderança na sua própria vida de reinvenção. Tem algumas coisas que você precisa se reinventar. Você precisa liderar o tempo, você precisa mudar, você precisa reinventar o seu futuro. Mas como, pastor? Eu não sei. A primeira coisa que você vai precisar entender é que para você liderar o seu tempo, se reinventar para o futuro, você vai ter que ter inteligência criativa pela mente do Criador. Eu acho que a gente fica esperando algo muito sobrenatural de algo natural que o Senhor tem feito na igreja. A gente quer avançar o reino, mas a gente não quer ter negócios bem-sucedidos. Já parou para analisar como é que a gente é muito acomodado? Ninguém está respondendo, gente. A gente quer negócios grandiosos ou a gente vê pessoas de negócios que são grandiosos. Eu falo que o meu sonho, a minha oração perigosa é, Senhor, eu quero ser a maior dizimista da Save. Eu fiz uma postagem no meu Instagram mostrando uma senhora que doou bilhões pagando faculdades. Eu falei, essa é a minha missão.
é de ser um diferencial, mas preste atenção, para você se reinventar, Deus não vai usar fora, Deus vai usar dentro. Então como é que você reinventa? Com a inteligência dele. Será que você tem vivido o seu melhor? Tem um livro aí que a galera da mídia leu ou está lendo, Criative-se, do pastor Marcos Madaleno. Fala muito sobre o poder da mente humana. Irmão, para você estar sentado numa cadeira, alguém criou a cadeira. Para você estar usufruindo a luz, alguém criou a luz. Para você estar usando o microfone, alguém criou. Para você estar... Quem criou? Quem criou? Um homem. Nós temos uma dificuldade de reconhecer isso, porque quando reconhecemos que alguém fez algo, nos tira da zona de conforto. Nos tira da mediocridade. O negócio que você tem, o Senhor, Ele quer expandir, mas primeiro Ele expande a sua mente. A igreja, o tempo inteiro, nós precisamos ter uma mentalidade aberta para o reino, para a gente, como igreja, não ficar para trás. Pastora, vocês estão igualando a igreja com o mundo? Não, mas nós estamos no mundo. A igreja não está no reino celestial, tá? Então, como estrutura, nós tentamos expandir. Como um lugar onde nos encontramos, o pastor preza pela excelência. E aí eu pergunto, por que você não tem sido excelente em tudo que você coloca a mão? Por que você não tem feito com todas as suas forças? Por que você não tem tido criatividade? Deixa eu te falar, quando você não confia em Deus, você não tem criatividade. Toda pessoa que perde a criatividade é porque ela está vivendo pela necessidade. E quem vive pela necessidade está buscando sobreviver. Por que os animais não têm criatividade? Porque eles não sabem se vão comer ou se vão ser comidos. A cadeia alimentar ensina isso. Agora, como que um homem consegue construir um prédio exuberante? Como é que os homens conseguem construir um carro? Você se lembra da história de Elias e Eliseu? Enquanto Elias estava ali cuidando de Eliseu, Eliseu estava começando a desenvolver o seu ministério. Sabe o que significa isso? Se você tem um provedor, você não se preocupa, você só cria. Já viu como é que é o seu filho? Ele pega um papel e começa a desenhar, ou desenha na parede. E aí você vai lá e ó, você está matando a criatividade. Mas por que ele desenha? Porque ele não sabe como vem a comida, ele não sabe como paga a conta, ele não sabe como a provisão vai chegar, porque ele confia em alguém. E aí eu pergunto a você, em quem você tem confiado? Será que Deus não está querendo expandir a sua mente nessa noite? Ele está te chamando para você remir o seu tempo, mudar as sementes para o seu futuro ser glorioso, entrar dentro do propósito divino. Olha o que diz Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Qual é o padrão deste mundo? Modo fabricar. Não posso falar isso aqui. Vou falar não. Mas qualquer coisa depois você me procura. O único lugar que mexe com a sua criatividade é a sala de aula. Depois você só escuta barulho de pé, pé. Está te moldando. Fábrica. Agora chegou a hora de você voltar para o ambiente. Qual é o único ambiente que te expande? Uma sala de aula. Onde você consegue liberar os seus pensamentos. Para poder receber algo, para poder criar algo. Deixa eu te falar algo, irmão. O que você acha que é problema, Deus chama de treinamento. Eu vou falar de novo. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Fala para ela o que você acha que é problema. Deus chama de treinamento. Eu quero profetizar, irmão. Não sei se você está me ouvindo direito, está entendendo, mas tu está no ambiente, tu vai receber. Eu quero profetizar que esse ano muitas pessoas vão começar a aparecer naquilo que estão fazendo. Não porque querem aparecer mais que Deus, mas quando a glória chega, a criatividade chega. E esse lugar é um celeiro. É daqui para o mundo.
Aquilo que Deus te entregar, você vai ensinar a muitos lugares. Alexander Fleming perdeu uma cultura de micro-organismo. Mofou por causa da janela aberta. Nasceu a penicilina. Lutero traduziu o Novo Testamento escondido no castelo de Wartburg. Beethoven, presta atenção, irmão, para quem gosta de desculpa. Quem é bom de desculpa é péssimo em arrependimento. Beethoven compôs suas melhores canções depois que ficou surdo. Você tem braço, você tem perna, está enxergando, está respirando e está murmurando. Demóstenes foi o maior orador da Grécia e ele era gago. Para resolver a sua gagueira, ele ficava falando com pedras na boca diante do mar. Eu pergunto, o que você está fazendo para mudar? O que você está fazendo para sair da mediocridade? O que você está fazendo para o seu futuro ser diferente? Vira para a pessoa que está do seu lado, lindamente fala, a solução está dentro de você. Fala para a pessoa que está atrás de você, você tem o que ninguém tem. Existe algo grandioso dentro de você que precisa vir à tona. Precisa vir à luz, porventura não percebeis. Estamos cegos. Irmão, não adianta a igreja fazer 10 anos, viver a plenitude, se você não enxerga que você tem que entrar dentro disso. É o Cronos. É o nosso Cronos, mas é o Kairos de Deus. Será que eu estou disposto a isso? 2 Coríntios 4,17 diz, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Segundo, para que você lidere o teu tempo e reinvente o seu futuro, você precisa pacificar dilema nas redes com sabedoria. Eu nunca imaginei que um dia eu iria falar isso no altar. Você diz pacificar um irmão e outro. Mas você sabe que a rede social é uma terra que você não sabe nem onde está pisando, né? Deixa eu te dar uma dica, irmão, se você quer ter um futuro brilhante, não fale mal de ninguém e nem exponha ninguém. Se for para utilizá-la, utilize para acrescentar na vida de alguém. Olha que interessante. Nós podemos fazer um evangelismo em massa, só que pessoas que não alcançamos estão usando as redes sociais. Como estamos alcançando essas pessoas? Eu vejo muitos cristãos que falam contra outros cristãos e conseguem perder muitas vidas. Irmão, por que você não produz? Por que você não faz um conteúdo que vai ajudar ao invés de matar alguém? E o pior, irmão, a rede social hoje, o celular, te faz fofocar por trás. Aí você pensa assim, ninguém está sabendo. Já pensou se tu manda mensagem errada no grupo errado? Eu vou contar para vocês um testemunho que eu vivi agora esses dias com o pastor Ken. O pastor Ken pediu para mim algumas bandeiras, que ele ama as bandeiras daqui. E aí a menina que automaticamente eu e ele estamos negociando disse que seria impossível entregar na data que ele estivesse aqui. Eu fiz uma mensagem para o pastor Ken, irmão, chateada assim. Pastor Ken, eu estou triste, porque não é possível. Caramba, as bandeiras são tão maravilhosas. Adivinha para quem que eu mandei, irmãos? É isso, Gustavo. Eu pensei assim, poxa, pastor Ken não me respondeu, né? Que tudo bem, não tem problema se as bandeiras não ficarem prontas. Fui pesquisar, falei, por que o pastor Ken não respondeu? Irmão, quando eu abri na página, no WhatsApp da moça, estava a minha mensagem, que muito provavelmente ela pegou, botou no Google Tradutor e leu. Ela disse para mim assim na mensagem,
a gente vai dar um jeito e vai entregar todas essas bandeiras. Quando eu falei com o pastor Kim, meu Deus, Kelly, como é que você fez um negócio desse? Eu falei, nem eu sei. Diego riu, irmão, por acaso aquilo cooperou para o bem. Mas tu já viu quando tem gente que está errando e está com coisa por trás, como o negócio coopera para o mal? A mensagem não era para chegar num lugar, irmão, porque hoje estão vivendo em redes. Deixa eu te falar, se ao vivo e a cores você foi chamado para ser um pacificador, nas redes tu também foi chamado para ser pacificador. Vou falar de novo, pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala, a paz habita em você. Você pacifica onde você chega. Se você não vai com o corpo e vai online, tu pacifica também. Romanos 8:6 diz, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aonde você chega, irmão, tem que ter paz. Sabe que nós precisamos nos transformar, precisamos inovar. Inovar não é fácil. Nós precisamos nos moldar com o padrão de Deus, não é com o padrão do mundo. Talvez quase ninguém tenha Bíblia, mas todo mundo tem celular. Então você vai ter que se inovar para isso. Você vai ter que entrar de acordo com a Bíblia para isso. Você vai ter que ser bênção nessa área. Deixa eu te falar algo, inovação não é fácil. Leva tempo para alterar a mentalidade. Leva tempo para mudar uma cultura de um coletivo. É uma missão quase que impossível. Porque precisa de perseverança. Nós precisamos contar principalmente com o Espírito Santo. Você tem ideia do que é inovar? É uma resistência. Toda vez que alguém tenta inovar, alguém tenta matar a inovação. Toda vez que algo vai nascer, não tem parteiras. Tem quem está matando. Tem coveiras. Aonde que você está colocando a sua vida? Sabe que sem intimidade, mentalidade do reino, senso de filiação, senso de pertencimento, grandes mudanças na sua vida serão impossíveis. Você pode tentar de todas as formas, é algo impossível. Nós precisamos pacificar, ganhar mais pessoas do que argumentos. Irmão, nós precisamos ganhar mais pessoas do que argumento. É muita gente tentando sair como certo. E não existe verdade em nada. Nós precisamos colaborar, cocriar, inspirar pessoas com o estilo de vida do céu. Será que a minha vida está sendo uma influência do céu? Carlito Paz fala uma frase que eu sou apaixonada. Precisamos ser profundos, mas também precisamos ser claros. Existe muita profundidade com a água turva. Mas também existe muita profundidade que você vê o chão, a areia. Você consegue ver a clareza. Terceiro e último ponto. Vira para o seu irmão e fala para ele aí com convicção. Pega na mão dele e fala, hoje tu vai pagar meu lanche. Senti Deus nisso, senti Deus. Não, peraí. Estamos chegando no final de semana quase, né? Vira uma pessoa que está do seu lado e fala, vamos levar para uma pizzaria hoje. Ainda existe pizzaria? Existe, né? Porque agora é um tal de comida japonesa. Cadê a galera do Japa aí? Viu? Viu como é que a gente acha? Terceiro e último, nós precisamos liderar os tempos e reinventar o futuro, vivendo uma reinvenção pessoal e uma reinvenção coletiva. Vou falar de novo para você dar muita glória. Você não consegue liderar o seu tempo e mudar o futuro se você não mudar pessoalmente nem coletivamente. Você precisa aprender a se adaptar com todo, irmão. Você precisa saber lidar com o coletivo, se reinventar. Você precisa se reinventar de forma pessoal. Você tem a sua forma, você tem o seu jeito.
Romanos 12, 2 continua dizendo isso: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De acordo com uma consultoria, com a sigla KPMG, eles falam que um profissional que não se atualiza constantemente desvaloriza em 20% ao ano e em 5 anos estará fora do mercado profissional. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu estou muito nessa área agora, estou estudando sobre isso. Mas preste atenção como é que isso me chocou. Porque se profissionalmente nós precisamos nos inovar para o coletivo, para não prejudicar o coletivo, imagina como eu não preciso me renovar pessoalmente. Hoje uma pessoa ela é demitida por não se inovar para o coletivo. É gestão. Cadê a galera do RH aí? Isso é gestão de pessoas. A forma como você se sente pessoal interfere no coletivo. Agora vamos parar para poder olhar para a nossa vida de forma espiritual. Nós estamos sofrendo bombardeios espirituais, guerra o tempo inteiro. Porque está tudo sendo mexido. Tu tem essa sensação? Nós precisamos nos posicionar em relação à inteligência financeira, inteligência emocional, inteligência investidora, inteligência espiritual, inteligência empreendedora. Agora para analisar comigo. A Forbes falou o seguinte: Brasil chega a 238 bilionários em 2020. 238 bilionários em 2020, por que nenhum de nós estamos no meio disso? Você ri, irmão, mas a coisa é séria. Eu paro para me questionar. Irmão, eu falei para Deus, calma aí, Senhor, não estou entendendo. Se em 2020 teve 238 bilionários, por que eu não estou no meio dessa história em 2024? Irmão, sabe o que isso significa? O mundo está pegando coisas que é nosso. Tem coisas que você deveria estar vivendo que o mundo está vivendo. Vou falar mais claramente. Enquanto cria-se uma mentalidade, isso não é culto de prosperidade. Mas enquanto cria-se uma mentalidade que você precisa ser miserável, você não precisa ter para dar, você precisa tomar emprestado mesmo. Você rompe a criatividade do céu para a sua vida, pela falta do conhecimento, e a economia, porque o mundo está girando, irmão, a economia agora vai ser de outro jeito. Por que não estamos inclusos nisso? Isso significa que essa logística faz parte do avivamento dos últimos dias. E certamente tudo isso vai custar muito recurso. O que Deus tem liberado para a minha vida e para a sua, deixa eu profetizar, irmão. Chegou a hora de você ter, mas ter muito, através da criatividade que Ele está derramando sobre você. Você não precisa ter vergonha se o Senhor te elevar a um outro nível, você só não pode perder o seu coração. É o seu coração que não pode se perder. Agora, como que o reino vai avançar se o recurso está sendo tirado das nossas mãos? Porque nós não queremos, é nós, irmão. Porque está liberado, olha o que a palavra diz, Deuteronômio 8:18. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois Ele é quem dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Preste atenção, irmão, o avanço da igreja, do reino, estão interligados com o nosso protagonismo cultural, econômico, influenciador. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, alinhado com a paternidade da família espiritual. E eu quero profetizar nesses 10 anos de Save, que esse lugar terá tanto recurso, chegará de todos os lados. Nós vamos elevar o nível dessa região. Essa região será conhecida como cidade de Deus, aonde haverá tesouros.
As pessoas vão pisar na entrada da cidade e vai dizer, lá é diferente. Porque o coração deles não está nisso, mas o que é do Senhor, a prata, o ouro, os recursos, a inteligência. Deixa eu te falar, irmão, é na sua mente que está sendo criado por Deus aquilo que vai solucionar o câncer. Você sabe? Existem coisas que o mundo diz é impossível. Para Deus não há impossíveis. Quem Ele usa a mim, a você, doenças que não tem jeito, o Senhor está pegando a sua mente, o seu coração e está dizendo, você quer? Você quer? Chegou a hora de crescer, de avançar, de ser diferente nessa terra. Isso não significa que tiramos a soberania e o poder de Deus, dele não poder curar. Mas existem coisas que estão evoluindo e estão crescendo e eu quero fazer parte disso. Uma das coisas que eu tenho falado nesses últimos tempos é, eu quero ser melhor naquilo que eu estudo. Eu quero ser melhor naquilo que eu faço. Eu quero que o Brasil inteiro me procure. Aonde ela está? Aqui. Por que ela está lá? Porque eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu tenho valores, eu tenho princípios. Os melhores estarão nessa região. Eu estou profetizando, quem vai pegar aí, aproveita. Os melhores médicos, os melhores enfermeiros, os melhores psicólogos, os melhores pastores, missionários, evangelistas, os melhores professores que ensinarão o caminho da palavra, o caminho da palavra. Chegou a hora, chegou a minha vez, chegou a sua vez. Chegou a hora de você receber um novo tempo, uma nova estação. Os 10 anos está entrando, um novo tempo está sendo selado na sua vida. Irmão, faça a sua parte. Faça o que é necessário. Enquanto todo mundo está dormindo, que ele está acordado. Enquanto ninguém está querendo, seja você aquele que diga, eis-me aqui. Seja Obed-Edom. Fala, eu quero levar essa arca para minha casa. Seja o diferente. E eu quero concluir dizendo o provérbio oriental. Diz, tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Aonde você vai estar nesse lugar? Será que você vai ficar só murmurando? Será que você vai querer que tudo mude de uma noite, da noite para o dia? Ou vai abraçar a oportunidade? E vai falar, é a minha vez, é a minha hora. Minha casa foi chamada para isso. Enquanto o mundo não está entendendo, eu consegui captar o tempo Kairos de Deus. Eu quero abraçar a oportunidade. Eu quero abraçar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Irmão, é hora de você ter um alerta. Muitos filhos das trevas, com agendas malignas, estão ocupando territórios. O pastor tem falado tanta coisa que tem me instigado. Ele está dizendo, chegou a hora de uma igreja que se une, vai atrás daqueles que estão perdidos, crianças. Começa a recolher recursos para o que for necessário salvar. Irmão, chegou a hora de olhar com os olhos espirituais. É fundamental que eu e você conquiste espaço, influência, produção de riqueza. Lembra o que José fez? Enquanto todo mundo não tinha mentalidade de escassez, José esperava as pessoas comerem para pegar semente. Enquanto muitos estão querendo comer, uma boa parte vai se levantar esperando a semente cair. Enquanto muitos estão querendo só suprir a sua própria necessidade, tem uma geração que está se levantando nesses 10 anos. Está dizendo, não tem problema, eu aceito o meu tempo, eu aceito a minha estação. Você vai jogar a semente fora, eu quero pegar a sua semente. Porque a sua semente vai fazer eu encher celeiros. Em tempo de escassez vai ter provisão. Porque a inteligência é a mentalidade do reino, é a mentalidade de Cristo. Fica de pé no seu lugar e eu quero profetizar sobre você. Mateus 5, 13 e 14.
Levante sua mão bem alta e receba. Vocês são sal da terra. Eu vou falar de novo para você celebrar. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Ninguém aqui vai ser pisado. Ninguém aqui vai perder sabor. Porque nós estamos despertando. Nós estamos abrindo os nossos olhos. O futuro está logo aí. Hoje, irmão, você pode estar levantando a mão virado para cá. Mas quem observa o futuro já vê que daqui a pouco você vai estar levantando a mão para uma multidão nessa região. Uma multidão de improváveis que hoje você não vê. Mas o tempo Kairos de Deus já está avisando. Atos 2:17 diz: e acontecerá nos últimos dias. Deixa eu te falar, recebe no seu lugar aí. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas profetizarão. Os seus jovens, cadê os jovens? Terão visões. E os velhos sonharão. Ninguém fica de fora no tempo Kairos de Deus. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala para ela: chegou a hora da gente revisar a nossa caminhada. Chegou a hora da gente revisar a nossa caminhada. Profetiza na vida dela: Deus vai te abençoar de novo. Deus vai te abençoar com o renovo. E Deus vai te abençoar com o novo. Chegou a hora da colheita. Se o inimigo tem tentado mostrar, não tem jeito, tá só saindo, saquetel furado, o Senhor está dizendo: a provisão está chegando nesse lugar. A provisão está chegando nesse lugar. A escassez foi embora, a doença foi embora, o saquetel furado acabou. Espírito Santo, vem nos visitar nessa noite com poder, com glória. Nós queremos mais da Tua presença. Eu quero abençoar, Senhor, a vida de cada um que entrou nessa noite. Derrama sobre eles agora, Senhor, agora. De novo o que eles já viveram. Derrama sobre eles o renovo dos 10, o renovo da plenitude. E principalmente, Senhor, derrama sobre a vida de cada um o novo de Deus. O novo de Deus. O novo de Deus. Espírito Santo, batiza-nos, nos envolve com a Tua presença. Libera agora as mentes, Senhor. Libera as mentes para insights, novidades, coisas inéditas. O que tem atrapalhado a nossa visão, o que tem corrompido a nossa visão agora, quebra, nos liberta, nos tira de todo cativeiro, tudo que tem impedido a criatividade, e faz algo novo na nossa vida agora. Libera-lhe, Senhor, libera nos nossos sonhos, nas nossas noites, libera sonhos proféticos, libera visões que só o céu pode fazer, só o céu pode mostrar, só o céu tem liberdade para isso. Faz de novo, levanta sua mão bem alta e pede: Senhor, faz de novo, Senhor, libera o renovo. Libera algo novo sobre mim. Renovo de forças. Renovo da estrutura física. Que você seja agora curado da cabeça à planta dos pés. Levante suas mãos, eu quero abençoar a sua partida, Espírito Santo. Nos leva debaixo da Tua segurança, Senhor. Anjos ministradores ao nosso redor, nos livrando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando do homem mau, do enganador, do fraudulento, do sanguinário. Anjos, Senhor, liberados agora, já para estar chegando na nossa casa, antes da gente chegar.
Toma o nosso final de semana nas suas mãos, Senhor. Nos desperta, abre os nossos olhos para ver os seus planos. Não nos deixa à parte daquilo que o seu tempo Kairos está fazendo na nossa vida. Por isso, Pai, nos alinha nesses 10 anos. Que se chegou alguém aqui nessa noite com a vida parada, que nesses 10 anos possa acelerar 10 vezes mais. Que se chegou aqui alguém no tempo certo e o Senhor achar que deve acelerar, Senhor. Acelera 10, Senhor. Coloca pessoas agora no teu caminho para voar. Se já estão maduros o suficiente, Senhor, leva, conduz. Alinha, Senhor, alinha. Nós queremos fazer parte dos tempos finais, do avivamento dos últimos dias. Por isso, Pai, toma a nossa noite nas tuas mãos. Libera sonhos, visões, revelações. E que possamos ser gratos pela tua presença em todo o tempo, em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga no seu lugar amém. Abraço máximo de pessoas que você puder. Até domingo!